O Bolsonaro está realizando sua primeira viagem como presidente, foi para os Estados Unidos, conversou com o Trump, conversou com personalidades nos Estados Unidos e agora ele esteve recentemente também no Chile. E a visita dele no Chile foi marcada por uma série de protestos, alguns até violentos, entre manifestantes e a polícia. E o tom geral dos protestos foi que o Bolsonaro é um fascista. Fascista, racista, ou seja, um velho discurso que a gente conhece no Brasil também e que tem um certo fundo de verdade em vários aspectos aí, né? Inclusive você tem cenas ali de pessoas carregando cartazes do Trump como o senhor dos marionetes, né, controlando o Bolsonaro ali, que tem a cara do Hitler com a suástica. Alguns dias atrás eu li um texto aí, que eu não me lembro onde foi, não lembro quem escreveu, mas que dizia que a imagem do Brasil fora está muito arranhada. Eu concordo muito com esse texto porque, assim, eu sou um residente no exterior, eu sou um imigrante, estou muitos anos fora do Brasil, e eu percebi uma mudança da imagem do Brasil ao longo dessa campanha eleitoral e com a vitória do Bolsonaro. O que esse texto diz é que a bandeira brasileira virou símbolo de fascismo no exterior. Via de regra, você como brasileiro, aí muitos brasileiros no exterior também podem comprovar isso, nós éramos vistos como pessoas simpáticas, felizes, um pouco bagunceiras, mas pessoas de boa vibe, pessoas felizes mesmo, um povo alegre, um povo acolhedor. A imagem que se tem do Brasil no exterior, se tinha do Brasil no exterior, era de festa, era de alegria. Isso mudou drasticamente após a eleição. Agora a imagem do brasileiro fora é de um povo proto-fascista ou fascista, alguém que apoia uma figura complicada como o Bolsonaro. Antigamente, se você via um grupo de brasileiros com a camiseta da seleção brasileira, a camiseta amarela, canarinho, ou com a bandeira do Brasil, você sabia que tinha um grupo de pessoas felizes ali, pessoas alegres, pessoas que estavam curtindo a sua viagem. Agora, se você vê um grupo de pessoas com a bandeira do Brasil ou com a camiseta do Brasil fora, é uma grande chance que você vai pensar que tem um grupo de bolsominions ali. Um grupo de pessoas intolerantes, racistas, misóginas, homofóbicas. Houve uma guinada total na percepção do mundo em relação ao Brasil. Era considerada uma das democracias mais sólidas da América Latina e hoje é visto como um celeiro populista de intolerância. Essas manifestações no Chile prenunciam uma série de reações pelo mundo. Se o Bolsonaro vier para a Europa, por exemplo, vier fazer um tour pela Europa aqui, será inevitável que ele também se confronte com esse tipo de manifestações, de pessoas que não concordam com as ideias dele, que são ideias perigosas, pessoas que não aceitam o que ele diz, pessoas que pensam que ele representa o retorno ao autoritarismo, e com razão, e haverá esse tipo de protestos. Se ele vier para a França, haverá protestos. Se ele vier para a Espanha, haverá protestos. Se ele for para Portugal, haverá protestos. Do mesmo modo como houve no Chile. Porque se você ler essas reportagens sobre Bolsonaro no exterior, como no The Guardian, por exemplo, que é o principal jornal britânico, ou no El País, que é o principal jornal espanhol, você raramente vai ler uma reportagem ali na qual ele não seja retratado como um político de extrema-direita. E quando você pensa em extrema-direita, você associa com uma série de qualidades negativas, como o autoritarismo, como o nacionalismo exacerbado, como pautas anti-gays, como racismo, com repressão. Então, assim, a percepção global hoje do Bolsonaro, isso tanto na América Latina como no resto do mundo, é de um governante autoritário, descuidado, incompetente, e que a gente também tem visto isso no âmbito doméstico. Muita gente no Brasil também associa o Bolsonaro com essas ideias e também percebe como ele é um governante ineficaz, incompetente, despreparado. Até alguns anos atrás, havia a noção dos BRICS, né, que seriam os países emergentes, que eram o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países eram os países do futuro, eram as promessas para o futuro. E o Brasil havia se tornado um jogador importante no cenário internacional. Debatia de pé de igualdade com muitos países pelo mundo. Era uma das promessas, de fato. Uma das grandes promessas, tanto pelo seu tamanho, tanto por seus recursos naturais, tanto por seu capital humano. Mas hoje o Brasil é visto como um país em retrocesso, numa crise econômica profunda, numa crise política e com um discurso antiquado, reacionário, perigoso, um afastamento de parceiros importantes comerciais para se reaproximar com outros parceiros que não vão defender os interesses do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, não têm a menor preocupação em defender os interesses do Brasil, porque disputam com o Brasil em setores estratégicos. É muito mais fácil para o governo americano, na figura do Trump, manipular o Bolsonaro do que realmente ajudar o país a prosperar. Então, por questões puramente ideológicas, estritamente ideológicas, o Brasil está se isolando no cenário mundial, se tornando a representação de valores extremamente prejudiciais, nocivos, e a figura do brasileiro no exterior também está muito prejudicada.
Na Europa, principalmente, as pessoas veem estupefatas o que ocorre no Brasil. Elas não entendem. Elas não entendem como um povo feliz, como brasileiro, um povo simpático, um povo caloroso como brasileiro, foi capaz de eleger uma figura como Bolsonaro, que é o oposto desses valores. É alguém repugnante, é alguém abjeto, é alguém que abre a boca e fala algum tipo de atrocidade medonha. Antigamente, você via brasileiros reunidos, bandeira do Brasil e camiseta amarela, e você sabia que tinha um povo feliz ali, um povo simpático. Agora, a impressão, como eu disse anteriormente, é que você olha esse grupo e é um rebanho de proto-fascistas, de pessoas intolerantes, de pessoas que são ignorantes políticas e que elegeram um presidente perigoso e vergonhoso para o brasileiro. Vou deixar para vocês na descrição aqui o link para algumas reportagens sobre a visita do Bolsonaro no Chile, para que vocês vejam a repercussão que deu lá, o tipo de recepção que ele teve lá, que não foi das melhores, que não foi das mais amistosas, não. E isso tende a virar norma. Onde o Bolsonaro passar, onde essa figura abjeta passar, esse tipo de manifestações negativas contra ele tendem a se proliferar. Essa é a imagem que os brasileiros estão passando para o mundo agora. Disso. De terem virado isso. Essa coisa. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram aí, se vocês acompanharam a repercussão da viagem dele para o Chile, esses protestos. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.